O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Tua palavra é vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Tua palavra é vida. aleluia, louvai o Senhor. Louvai o Senhor, porque na sua infinita misericórdia e na sua constância em vir ao nosso encontro e nos buscar, Ele conta com uma coisinha fundamental: o nosso querer abrir as portas de nossa história, abrir as portas de nossa existência para que Ele entre no lugar que é cada um de nós e ali possa não só fazer morada, mas fazer com que cada um de nós seja um ponto de encontro da sua presença. Isso é importante. E tem muito significado com o que refletimos na Escritura. Cada pessoa ser um local, um presépio, onde o próprio mistério de nosso Deus que se faz carne seja encontrado. Aqui eu busco os traços daquilo que foi a partilha na celebração eucarística que tive no Recanto Monsenhor Domingos, às 11 horas do último domingo. É claro que não vou voltar àquela liturgia. Nós vamos lançar o nosso olhar aqui para Isaías, capítulo 7, versículos 10 a 14, e aquela página tão conhecida, mas nunca inesgotável, do capítulo 1, versículos 26 a 38 de São Lucas. Permitam-me. Vemos aqui a seguinte realidade: o Senhor nosso Deus tinha escolhido permanecer aonde o seu povo estava.
E com o passar do tempo, o seu povo, o povo de nosso Deus, resolveu não permanecer com ele. Começou a fazer algumas escolhas que foram levando-os por caminhos que não condiziam com o fato. Se eu quero estar com a Gorete, eu vou dar-lhe atenção, vou olhar para ela, vou observar que ela, por exemplo, esses dias está com o cabelo um pouco mais claro, porque ela mudou o tom. Vou perceber isso. Hoje ela está com a opa com traços roxos. A semana passada ela estava com a opa com traços mais claros, porque estávamos usando outra opa. Não é isso, Gorete? Ou então nós vamos perceber a pessoa, conviver com a pessoa, estar com ela, escutá-la. Acas já é um exemplo de quem no povo de Deus, não está mais com o seu Senhor. E eu explico por quê. Podemos estar com o nosso Senhor, inclusive com traços de profunda devoção. Podemos estar com o nosso Senhor paramentados, podemos estar com o nosso Senhor participando com trejeitos de profunda devoção dentro de nossas liturgias. Podemos inclusive dizer que estamos com o nosso Senhor porque preparamos o presépio, porque usamos nossos crucifixos, montamos a nossa coroa do advento. Mas o coração está longe. Acas é o exemplo perfeito de quem inclusive usa de palavras religiosas para justificar um coração que está distante. Acas começa a separar-se do Senhor nosso Deus. E a sua fala está marcada pelo seguinte contexto: não faça aliança com outros povos. Mas Acas insiste. É recomendado, mas Acas insiste. E então ele recebe a seguinte indicação. Já que você tem tanta ligação assim com o nosso Deus, eu vou até cruzar os braços, porque é justamente no tom de sarcasmo. Então peça ao Senhor nosso Deus um sinal. Você que é tão fiel, peça a Ele um sinal. E Acas então diz: eu não posso pedir um sinal ao Senhor meu Deus, eu não vou tentar o Senhor meu Deus. Como eu pedirei um sinal ao Senhor meu Deus? Nunca! Mas aqui ele está travestido de uma falsa piedade, de uma falsa devoção. Ele não pede, porque ele já tem a convicção do que ele vai fazer. Ele não pede, porque ele não tem mais ligação com o nosso Senhor. Aí então o profeta ao dizer: então preste atenção, casa de Davi. Preste bastante atenção. Você acha pouco incomodar o Senhor nosso Deus? Então vou lhe dizer uma coisa: você não pede um sinal porque você não acredita. Mas eu te digo que a virgem, que é a sua mulher, isso se atribui à esposa de Acas, a sua mulher terá um filho, e ele será chamado Emanuel, porque ele vai ser o sinal de que Deus continua conosco. Ele será o sinal da continuidade da linhagem de Davi, porque você não faz mais diferença alguma. A nossa esperança agora está no seu filho, não mais em você. Acas não era um local onde se encontrava mais traços da presença e da fidelidade ao Senhor nosso Deus. Ainda que estivesse totalmente travestido de fidelidade. E aí temos um outro paralelo. Em primeiro, a figura de José, que já sabemos bem que acolhe a vontade de Deus na sua história. Mas esse primeiro lugar não significa que seja o lugar por excelência. A segunda imagem, aqui o primeiro lugar, em ordem cronológica do texto, que é citado José, que era descendente de Davi.
Mas em seguida vem dizer de Maria, mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, que recebe novamente também um convite. Participa da minha alegria. Participa do meu sonho. E ela poderia inclusive dizer não, mas a pergunta de Maria, como isso vai acontecer? Eu não conheço homem algum. Aparentemente parece uma resistência. Mas ao contrário de Acás, que não faz uma pergunta, ela questiona, não para se opor, mas para entender como eu contribuirei com isso. Acás se fecha, Maria se abre. Ela se torna um lugar do encontro do nosso Deus. Uma nova tenda, uma nova morada. O sinal do ser humano que se abre ao sonho de Deus e com ele busca trilhar um caminho aonde a frase que tantas vezes nós repetimos, inclusive na hora do Ângelus, aqui ao meio-dia quando rezamos o terço e rezamos também o Ângelus, em que diz: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a palavra dele, do Senhor. E aí está um ponto. O sinal da mais profunda devoção não é simplesmente estarmos travestidos de coisas, mas a mais profunda devoção é aquela em que a gente se coloca à disposição para dizer assim: que eu seja um ponto de encontro, que a sua palavra em mim se torne carne, que a sua vontade em mim se concretize. Esses dois paralelos para justamente justificar aquilo que disse no início dessa homilia. Todos nós fomos chamados a ser pontos de encontro do Deus que assume a nossa humanidade. Se o presépio é um sinal que nos recorda o Deus que toma forma humana como criança, assume a nossa fragilidade para que conosco Ele possa se tornar homem e forte. Cada pessoa humana é chamada também a ser esse mesmo ponto de encontro. E sabemos bem que esses pontos de encontro não precisam estar travestidos de coisas, repletos de coisas, mas impregnados de um Espírito. O Espírito que é santo, o Espírito que é de Deus. Sedentos por viver a palavra que dá vida e nos forma. E aí me lembro da figura de Paulo, que foi o exemplo que pude partilhar naquela liturgia. E eu acho muito rico isso. Paulo vai dizer-se: eu sou escravo de Cristo, servo de Cristo. Eu coloquei toda a minha vida a serviço de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo tenho como lixo porque eu coloquei minha vida nas suas mãos. E com quem será que Lucas aprendeu justamente isso? Fazer em nós a vontade de nosso Deus, fazer em nós o que a palavra dele diz. Se não tendo escutado do próprio Paulo, como a mãe de nosso Deus, eu tive que deixar-me tornar servo de nosso Deus. Outra coisa que ele diz: eu sou apóstolo por vocação, por chamado. Eu coloquei a minha vida a serviço, não foi porque eu quis. Foi porque ele me buscou e se encontrou comigo. Eu não tinha condições alguma de me encontrar com Jesus Cristo. Paulo não tinha a menor ideia e menor desejo de ver Jesus. Porque para ele, no seu itinerário, Jesus já estava morto. É Jesus que se vai ao encontro de Paulo e faz com que Paulo então mude toda a sua vida. E aí ele vai dizer: eu fui enviado não por meu querer, mas porque ele me chamou. E ele me enviou para anunciar o Evangelho de Deus. O Evangelho que é quem senão Jesus Cristo?
o nome de Jesus Cristo, fazer com que Jesus Cristo encontre outras tantas pessoas. E aqui eu fecho o que eu gostaria de dizer e refletir com todos. Acás era rei e deveria ser um ponto de encontro e de convergência de todo o povo com o seu Senhor. E ele se torna um sinal de divisão. José e Maria se tornam um exemplo do que significa fazer com que a vontade de nosso Deus torne-se presente diante de todas as dificuldades e portam a realidade do Deus que se torna carne, que é humanado e o leva a todos os lugares por onde eles foram. É também a nossa vocação. Eles se tornam pontos de encontro. E aí, olhando para Paulo, nenhum de nós é digno o suficiente para sermos esse ponto de encontro. Nenhum de nós temos a capacidade por nós mesmos de fazermos isso. É contando com o fato de que eu me coloquei a serviço daquele que me escolheu, que dentro do que eu sou, Ele colocará a minha vida como um sinal de encontro aonde tantos outros poderão não escutar falar dEle, mas se encontrar com o Evangelho que toma carne na minha carne e na minha vida. Todos nós, sem exceção, se nos dizemos cristãos, devemos ser o ponto de encontro aonde o Senhor entra, faz morada, faz com que todos se encontrem com Ele e busquem um novo itinerário, um novo caminho, uma nova vida. Quisera Deus que aquilo que nós cantamos como refrão, como antífona de aclamação do Evangelho, ó chave de Davi, que abre as portas do reino eterno, ó vinde e livrai do cárcere o preso, sentado nas trevas. Ó vinde e tirai a todos nós do cárcere aonde, voltados somente para nós mesmos, corremos o risco de ser como Acás, revestidos de devoção e distantes no coração. Que o Senhor, nosso Deus, nos ajude a abrirmos-nos à vontade dEle e que nós estejamos sinceramente dispostos a isso. Porque a maior devoção não é aquela que passa pelo que vestimos ou pelos gestos que fazemos. É aquela que começa a ser nutrida numa inquietação profunda do coração, que faz com que aos poucos busquemos ser cada vez mais aquilo que é necessário. Senhor, que todos possam te encontrar em mim, como encontram no presépio. De pé, com fé e confiança, apresentemos ao Senhor nossas preces. A nossa resposta.